Seja bem-vindo ao programa Janela Aberta. Eu sei que já não aguenta ou já o aborrece falar da Covid-19, mas posso garantir-lhe que este vírus chegou, já mudou muito as nossas rotinas e, pelo que se antevê, irá ainda mudar mais. Claro está que não vamos só falar do novo coronavírus, outros assuntos de interesse estão em cima da mesa. A minha convidada de hoje é licenciada em Geografia, professora do ensino secundário, representou o Distrito de Braga na Assembleia da República como deputada do Partido Socialista em 2015 até às últimas eleições legislativas, onde fez parte de várias comissões. Falo-lhe, obviamente, de Maria Augusta Santos, natural de Lousado. Depois de um pequeno intervalo, estaremos de volta para a entrevista, o que o convido a ficar connosco. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Na Contiservice encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recalstagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Contiservice, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Vamos então à conversa com a doutora Maria Augusta Santos. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui connosco nesta Janela Aberta. E começava por lhe perguntar como foi para si esta experiência como deputada, que representou o Distrito de Braga e também os famalicenses estes últimos 4 anos na Assembleia da República em Lisboa. Como é que foi esta experiência? Antes de ir diretamente ao assunto que me colocou, eu quero agradecer ao Famalicão Canal a oportunidade, o convite que me fez e a oportunidade de trocar algumas impressões convosco, mas fundamentalmente com todos os famalicenses. E indo diretamente à questão, 4 anos na Assembleia da República foi um período de uma enorme aprendizagem, de um enorme enriquecimento individual. E tentei sempre, com muito sentido de responsabilidade, pôr ao serviço da comunidade as aprendizagens e o trabalho que fui desenvolvendo. O meu trabalho, eu estava em 4 comissões, numa comissão efetiva, a Comissão de Educação e Ciência, à época, e estava suplente em 3 outras comissões, uma das quais pouco pude trabalhar, portanto, estar presente, porque era coincidente quase sempre coincidente com a Comissão de Educação e Ciência, que é a Comissão de Agricultura e Mar.
e depois estava suplente em 2 outras comissões, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que pelas suas ligações à Comissão de Educação eu também trabalhei, portanto, não digo muito intensamente, mas trabalhei sempre em ligação com a Comissão de Educação, e não só. E também estava na comissão, como suplente, na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Aqui com uma apetência maior relativamente a todas as questões relacionadas com as comunidades portuguesas. E, portanto, foi um período de 4 anos de muito trabalho, um trabalho muito intenso, um trabalho muito sob pressão. Não foram 4 anos fáceis, e nós sabemos bem como era a composição da Assembleia, os acordos que foram feitos e, portanto, a necessidade de uma negociação permanente com os nossos parceiros de coligação e que exigia, portanto, um trabalho muito cuidadoso e que julgo que com aquilo que fiz, com a minha dedicação, com a minha lealdade, que trabalhei e contribuí de uma forma que julgo que é indiscutível para o bem do país, para o bem da minha região e da comunidade famalicense também. Tudo aquilo que eu podia, eu fui muitas vezes interpelada de várias formas para prestar informações, para colaborar com algumas instituições, com alguns cidadãos até anónimos, e sempre o fiz com muita vontade e dentro daquilo que eram as minhas competências, sempre zelando pelo bem de todos, e digo que foi uma experiência excepcional. Alguns comentários aqui em Famalicão. Aliás, nós tivemos acesso ao trabalho que fez. Foi das deputadas com muito trabalho realizado, e até tenho um outro deputado aqui de Famalicão, do PSD, o Dr. Jorge Paulo Oliveira, portanto foram os dois com muito trabalho feito. E muitas pessoas que apreciaram o seu trabalho ficaram um pouco desapontadas por não ter seguido para a Assembleia da República. Eu compreendo, recebi esse feedback de muitos famalicenses que me questionaram, mas a todos eu respondi que eu tenho de estar, e estou, é a minha maneira de ser. Eu, quando estou num projeto, estou de corpo e alma, faço o melhor que eu posso, o melhor que eu sei, sem olhar aos meus limites muitas vezes. Mas, na política, os cargos não são eternos. Os cargos são efêmeros. E, portanto, nós temos de ter a noção que as mudanças podem ocorrer e, se ocorrerem para melhor, ficaremos todos bem. E, portanto, é isso que eu desejo, é que as mudanças que ocorreram permitam, portanto, que alguém, e todos os deputados, façam o melhor que podem pelo nosso distrito, pelo nosso concelho, pelo nosso país, porque é isso que os cidadãos esperam. É que, quando estejamos de corpo e alma. E com rigor, com seriedade e com responsabilidade. E com isto, o trabalho que desenvolvemos, nós temos de ficar tranquilos, como eu fiquei tranquila. Como se de consciência de dever cumprido, não é? Exatamente. Claro que nós temos sempre a expectativa de dizer eu gostaria de fazer isto, gostaria de ter feito aquilo. Mas é assim, cada momento dá-nos determinadas oportunidades. E é com essas oportunidades que nós temos de mostrar o trabalho que somos capazes de fazer. E nesse aspecto também não posso esconder que fiquei muito satisfeita porque recebi de diversas pessoas elogios do meu trabalho,
Eu também não penso que se faz sempre tudo certo, mas foi reconhecida a minha dedicação, o meu empenho, a minha seriedade, a minha lealdade e, portanto, é isso que interessa. Quem vier a seguir, que faça tanto ou melhor. E eu ficarei extremamente feliz. E até porque a vida continua. Não A é? vida continua, eu voltei à escola, eu gosto da minha profissão, gosto muito. Sou professora há 40 e tal anos, com dedicação, gosto de estar à volta dos jovens, aprendo muito com eles. Ao contrário do que muitas vezes se ouve, aprende-se diariamente com os nossos jovens. E eu tenho de estar feliz porque estou a fazer aquilo que efetivamente eu gosto também. Não quer dizer que não gostasse do meu trabalho na Assembleia da República. Gostei. E disse de uma forma clara, eu gostei do meu trabalho, gostei do que fiz. Agora, sem, portanto, a ousadia de pensar que fiz tudo bem. Agora, é assim, há fases na nossa vida e nós temos de encarar cada fase com um espírito positivo. E eu sou naturalmente muito positiva. E nota-se, por acaso, sente-se essa Sinto-me positividade. bem. Eu costumo dizer que estou de bem com a vida. A vida. E quando se está de bem com a vida, Tudo corre não há bem. nada, Tudo corre bem. não há nada que nos possa beliscar. E Exato. muito menos quando as tentativas de nos beliscarem vêm de alguém a quem não reconhecemos nem competência, nem idoneidade, nem condições para o fazer e, portanto, a minha vida tem de continuar. Nós, com a idade, e sem pretender dizer com isto que estou velha, com a idade nós passamos a ser muito mais seletivos. E passamos a não ter a ousadia de responder cada vez que ouvimos alguma coisa que é injusta. Porque eu tenho um lema na minha vida. Eu só me incomodo com quem merece o meu incómodo. E, portanto, se não merecerem, meus caros amigos, sigam em frente com alegria, porque é a minha maneira de ser. Sempre com um sorriso e com uma boa gargalhada, como é o meu lema. Exato. Longe de pensar que o mundo iria viver uma pandemia desta ordem, presumo, e bloqueou também a economia, como é que tem vivido estes tempos que quebraram as rotinas de muitos portugueses? São tempos difíceis. Nós fomos apanhados todos, eu não digo 100% desprevenidos, mas com uma grande percentagem de desconhecimento do que era esta nova realidade. Apesar de irmos lendo, já de alguns anos esta parte, que provavelmente o futuro nos reservava qualquer coisa deste tipo, não tivemos a consciência nem quando o problema surge. Na China, nós assumimos isso com a gravidade imediata. E, portanto, houve aqui um período em que tivemos de nos consciencializarmos de que isto era sério e que nós precisávamos de fazer mudanças no nosso dia-a-dia. E nós, naturalmente, faz parte do ser humano, normalmente nós somos um pouquinho avessos à mudança. Costuma-se dizer, isto está escrito nos manuais, que nós mudamos mais facilmente se virmos benefícios da mudança a curto prazo, e um outro aspecto é se formos impelidos obrigatoriamente a mudar. E esta pandemia obrigou-nos a mudar. A verdade é que o povo português reagiu, de uma forma geral, positivamente a estas mudanças. E as diversas entidades e instituições souberam, num curto espaço de tempo, fazer as adaptações necessárias a cada momento. Porque estamos bem recordados que isto tudo está a ocorrer com fases. E nós, em cada fase, temos de ter essa capacidade de adaptação, temos de ter
a visão do que é preciso mudar, porque cada fase e a monitorização de cada fase deve impelir-nos a corrigir erros que eventualmente tenham sido cometidos. Porque exatamente não estávamos de todo completamente preparados e estas adaptações foram exigentes. Nós não podemos escamotear o que se passa, por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde teve, para poder dar a resposta que tanto nos orgulha, porque nós temos efetivamente de ter orgulho no nosso Serviço Nacional de Saúde, que soube estar à altura e sabe estar à altura daquilo que são as exigências, teve de proceder a grandes mudanças. Mas também é bom que nos lembremos disto. Se há um aspecto positivo, se assim posso dizer, nesta pandemia, é o facto de nós tomarmos consciência que sozinhos não damos conta do recado. E só podemos dar conta do recado até ao momento porque todos demos as mãos, cooperamos e estamos a cooperar para podermos atingir os valores ideais. E o valor ideal é dizermos não há contágios e o problema está resolvido, porque se cada entidade, se cada instituição, se cada cidadão agisse por si só, não era possível. Os portugueses aperceberam-se e confinaram-se, foi uma grande ajuda. Os portugueses aperceberam-se, os portugueses ficaram solidários, mais solidários ainda. Nós somos um povo muito especial, um povo de afetos e um povo em que a solidariedade é a nossa imagem de marca. E esta situação veio trazer à evidência exatamente estes aspectos. E, portanto, temos de estar orgulhosos na forma como o país está a enfrentar esta pandemia. Temos todos os... Agora, há problemas. Nós temos de ter consciência que isto ainda não passou. Exato, era o que eu ia perguntar. E a passagem do estado de emergência para um estado de calamidade não nos pode, de todo, fazer baixar a guarda. Se nós não formos capazes de continuar consciente e vigilante. Vigilantes, de continuar a adotar medidas de segurança, isto pode reverter. E eu lembro que esta situação foi, de uma forma muito clara, manifestada pelo Sr. Primeiro-Ministro, quando disse, se tivermos de voltar com o plano portanto, agora Estamos num estado de calamidade, se tiver que voltar ao estado de emergência... Exatamente, mas uma vez que estamos, neste momento, num plano de desconfinamento, Exato. O que é que acontece? E o Primeiro-Ministro foi muito claro, se voltarmos atrás, as medidas terão de ser novamente recuadas e voltar a ser medidas mais exigentes para fazermos face a esta pandemia. Nós não podemos facilitar. Mas tendencialmente é assim. Este período de tempo, esta época que estamos a viver, também não nos ajuda muito. Porque o confinamento veio trazer-nos... O confinamento nos primeiros dias até foi aceite como estamos juntos. O problema é o passar do tempo. O problema é o passar do tempo. E o passar do tempo está a pôr em evidência algumas situações que precisam de ser salvaguardadas. Por outro lado, também o estado de tempo... O tempo, o sol cá fora... O estado de tempo também convida a que as pessoas saiam, que facilitem... E isto não pode acontecer. O estado de calamidade que estamos a passar é um estado ainda de alerta. E tanto é de alerta que está pensado em 3 fases.
Para quê? Com um espaçamento de 15 dias. Para quê? Para dar Para que tempo. nós possamos avaliar qual é a evolução da situação em cada uma das fases, para que o Governo e as entidades competentes possam Agir. avaliar para poder Agir. agir. Portanto, nós temos de colaborar, não podemos pensar que só o que é dito por essas entidades e pelo Governo é suficiente. Não é. Nós temos de fazer a nossa parte. Sozinho não faz o trabalho. Exatamente. E os cidadãos têm de fazer a sua parte. E eu estou convicta que farão como fizeram até aqui. Exato, e os portugueses saberão com toda a certeza. Aliás, temos recebido elogios pela parte das autoridades internacionais que muitas das vezes ligam com o nosso Presidente da República para saber qual o segredo que aqui se conseguiu nos números que são apresentados. Sei que não é a altura de atribuir culpas a quem quer que seja, muito menos aos governantes e autarcas, até porque esta é uma situação que ninguém previa, mas perguntava-lhe, na sua opinião, os políticos estão a tomar as decisões certas até ao momento, e falo quer sejam políticos na governação, no Governo Central, como também nos conselhos, nas câmaras municipais? Nós não podemos, de uma forma muito simples, dizer se estão a tomar as medidas ou se não estão a errar. Esta situação é uma situação que nos convocou a todos no imediato. E o Governo, em primeira linha, teve de adotar medidas que, no momento em que as adotou, julgou serem as melhores. Da mesma forma, as câmaras municipais, os executivos municipais e as juntas de freguesia tiveram de proceder à adoção de algumas medidas. Disse, e muito bem, não é o momento de nós estarmos aqui a atirar culpas a ninguém. Aliás, seria de mau tom, e os cidadãos e os famalicenses não entenderiam se nesta altura que ainda estamos num plano de calamidade, ainda temos medidas que têm de ser adotadas, têm de ser avaliadas, têm de ser ajustadas, nos virássemos agora a culpar A, B ou C por esta falha ou por aquela. É evidente que nós encontramos a ação das diferentes entidades, muitas vezes não ocorreram simultaneamente. Eu posso entender que não ocorreram na hora certa, que podia ter havido uma maior celeridade, nomeadamente em relação às medidas adotadas pelas câmaras municipais e pelas juntas de freguesia e pelo próprio Governo, mas essa avaliação terá obrigatoriamente de ser feita para podermos, num futuro, ser mais assertivos, ou ser assertivos naquilo em que não fomos assertivos. Mas aquilo que eu estou a dizer em relação ao Governo, digo em relação às câmaras municipais e às juntas de freguesia. Provavelmente houve aqui alguns atrasos na adoção de determinadas medidas, mas essa avaliação terá de ser feita posteriormente. Porque uma coisa é avaliarmos no dia-a-dia e monitorizarmos no dia-a-dia a adoção das medidas, porque temos de as ajustar. Outra coisa é a avaliação política. E a avaliação política terá o seu tempo. E nesse momento seremos capazes, com elevação, com um espírito construtivo, fazer e manifestar a nossa opinião em termos de avaliação política daquilo que foi feito e daquilo que poderia ter sido feito. Em termos de avaliação das medidas em que cada momento são adotadas, nós temos de ter a serenidade para que elas sejam adotadas, sejam avaliadas e sejam ajustadas, se for caso disso. Aquilo que se pede é que
os executivos estejam atentos também às propostas que são feitas pelas organizações, pelas entidades diversas, pelos cidadãos, para poderem ver se dentro dessas propostas há algumas, ou todas, ou nenhumas, que possam ser ajustadas, que possam ser utilizadas e que possam enriquecer aquilo que são as medidas que a Câmara Municipal, que a Junta de Freguesia vai fazendo. Porque da mesma forma o Governo age. As propostas que são feitas por entidades diversas são avaliadas e depois adotadas ou rejeitadas de acordo com os argumentos que forem considerados convenientes para essa justificação. Exatamente, são medidas que têm que ser colocadas e tendo em conta também os seus efeitos práticos e sendo ajustadas de acordo com as necessidades. Na educação, que é uma área à qual está diretamente ligada, é professora. Com esta pandemia sentimos a realidade dos portugueses e principalmente a realidade dos alunos portugueses. Presumo que alguns, mesmo os professores, desconheciam algumas realidades, porque nas famílias costuma-se dizer que as telhas encobrem muita coisa, não é? E se calhar houve aqui uma oportunidade também para percebermos quais os desequilíbrios que haviam. Os alunos, portanto, isto tudo mudou, a escola teve que se adaptar, teve que se reorganizar, porque os alunos também não poderiam ficar sem aulas e os equipamentos tecnológicos foram, sem dúvida, uma ferramenta muito importante para este reajustar do ano letivo. As aulas em videoconferência, como professora, sentiu estas dificuldades nos seus alunos relativamente a dar esta continuidade nas aulas de videoconferência? As primeiras palavras que eu vou dirigi-las a todos os atores da comunidade escolar e educativa. Em primeiro lugar, os alunos, os professores, os nossos funcionários, as famílias, pais e encarregados de educação, que, tal como eu disse há pouco, demos todas as mãos para poder viver uma realidade na educação-ensino muito diferente. Mas o que a escola conseguiu mostrar foi a sua capacidade de adaptação, de reorganização, de se ajustar a uma realidade totalmente diferente. Eu, pessoalmente, e indo diretamente à pergunta que me fez, eu gosto do convívio pessoal, presente com os alunos. E a escola é esse espaço de afetos. Claro que estar à distância tem este inconveniente, mas nem por isso nos afasta daquilo que é essencial na nossa relação de professor-aluno, professor-famílias. Nós temos mecanismos diversos para podermos contactar permanentemente com os alunos. Quando estamos em aula, portanto, nós falamos em conjunto, mas todos os assuntos que são particulares, há mecanismos para que os alunos, ou os professores, ou as suas famílias, neste caso o encarregado de educação ou a encarregada de educação, entrem em contacto. Nós podemos entrar em contacto de uma forma particular e ir resolvendo as questões particulares, porque há uma coisa que é essencial. O facto de estarmos no ensino à distância, no facto de estarmos em aulas através de plataformas, não significa que nós não tenhamos de preservar a individualidade de cada aluno e de cada família.
porque isso é fundamental. E, portanto, aquilo que acontece neste momento é que nós temos tido condições para avançar e não deixar, porque há uma coisa que é essencial neste ensino à distância. É importante em termos de abordagem dos conteúdos programáticos, é importante na preparação dos alunos para o seu futuro, mas há uma coisa que é muito importante e nós não podemos deixar fugir. Este ensino à distância foi necessário, foi imperativo, mas nós no que não podemos é que este ensino à distância permita que nenhum aluno se afaste do seu percurso escolar. Ou então que saia do sistema com o abandono escolar que será precoce. E a nossa preocupação é esta. Por isso é que estas aulas, através das plataformas digitais, são importantes, porque nos permitem permanentemente ter o aluno em ação, ter o aluno na escola, ter o aluno connosco. Porque se nós facilitarmos, por razões muito diversas, que não vou aqui escalpelizar porque nos levaria imenso tempo, poderemos correr o risco de ter alunos que se começassem a afastar e naturalmente saíam. E nós não queremos isso. E julgo que estamos a trabalhar todos, e nesse aspecto o Ministério tem sido incansável, o Governo tem sido incansável, para que consigamos, com todas as limitações que temos, ter os alunos dentro da escola, através destas plataformas. Tê-los connosco é fundamental. Mas esse receio é mais naqueles alunos que têm poucas condições económicas, não é? Se calhar parte um bocadinho por aí, até porque um pai com melhores condições económicas sabe a importância, não é que os outros não saibam, mas acabam por ser mais fácil colocá-los a trabalhar, se calhar... Eu não queria pôr as coisas nessa base, não. Nós... Portanto, esta situação do ensino à distância veio também mostrar-nos o valor e a importância que tem a estrutura familiar de cada aluno. E os problemas das estruturas familiares não são apenas, e podem até nem ser, dirigidos a problemas económico-financeiros. Há problemas de estrutura familiar em todas as classes sociais. E, portanto, aquilo que nós temos é de estar atentos. Porque até se verifica uma situação que já foi abordada mais do que uma vez, e por muitos atores. Nós podemos ter até uma excelente estrutura familiar. Podemos ter uma família com essa excelente estrutura familiar, sem grandes problemas financeiros. Mas neste momento pode estar o pai em teletrabalho, a mãe em teletrabalho e os filhos, 2 ou 3, com aulas à distância. Os recursos tecnológicos... Tem que ser muitos. Tem que ser muitos, ou seja, muitas vezes já há ali dificuldade de partilha. Eu digo isto porque se passa... com os meus alunos. Há um ou outro que, atendendo às circunstâncias, me diz: doutora, eu vou ter de sair da aula durante 10 minutinhos porque a minha mãe ou o meu pai precisam urgentemente do computador para o trabalho que estão a fazer. Pois. Quer dizer, isto tem de ser conciliado. Isto tem de ser... colmatado. Por isso é que eu digo, se há coisa importante que esta pandemia nos trouxe, foi a clareza
e a importância de nós trabalharmos em conjunto, de trabalharmos coordenados, de cooperarmos, porque sozinhos é difícil. Exato. E porque estamos a falar destas aulas à distância, eu não posso deixar de manifestar aqui um agradecimento muito especial às direções das escolas e dos agrupamentos. Porque se as direções das escolas e dos agrupamentos não tivessem a disponibilidade, a ausência de limites de ação e de trabalho, seria muito mais complicado. Um outro aspecto, e importante também, no caso das famílias que, essas sim com poucos recursos, e cujos alunos, cujos filhos não tinham recursos tecnológicos, e que foi possível dotá-los do imprescindível para o acompanhamento destas aulas, também um agradecimento a todas as entidades, desde as escolas, à Câmara Municipal, a outras instituições, a empresas que souberam dar as mãos e resolver alguns dos problemas que foram evidenciados. E, portanto, isto só mostra que, de facto, estivemos todos e estamos todos, porque ainda estamos e vamos estar ainda há muito tempo, todos unidos para atingirmos os mesmos objetivos, que é o bem-estar de todos nós, o sucesso escolar e educativo dos nossos alunos e a serenidade das famílias, das escolas, dos professores, portanto, porque é fundamental. Agora, a partir do dia 18, algumas aulas presenciais vão ocorrer, o que significa necessidade de reformulação de alguns horários, etc. E isso, cá está novamente o papel das direções, dos professores, dos pais, dos alunos, porque sem esta cooperação, provavelmente os problemas seriam outros, muito mais complexos e muito mais difíceis de ultrapassar. E relativamente, que leitura faz a estes desequilíbrios, à falta de equipamentos, como referiu, e há bem pouco tempo, são meros desleixos dos portugueses, até porque nota-se que os alunos têm, muitas das vezes, até pela idade que têm bons telemóveis, com internet, aliás, aquilo muitas das vezes até são computadores, não é? Ou quase computadores, digamos assim. E preferem um bom telemóvel a um PC portátil. Estas situações, não direi num aluno com menos recursos económicos, mas aquele aluno que tem bons recursos económicos, se calhar prefere antes um telemóvel. Isto também foi apanhado um pouco de surpresa. É assim, são opções das famílias e eu aqui não discuto as opções das famílias porque cada um entende o que é melhor para si e para os seus, mas neste momento até a existência e o uso dos telemóveis são importantes porque na ausência, por exemplo, de recursos tecnológicos que permitam a instalação das plataformas, porque já são mais antigos, muitas vezes os telemóveis são a forma de ultrapassar essas dificuldades. Agora, as opções das famílias eu não as quero discutir, como é óbvio, mas isto vai alertar-nos a todos, nomeadamente às famílias, para provavelmente ajustarem essas opções. Mas isso vamos ver no futuro como é que vai ser. Alguns vão poder ter um e outro, não é? Outro. É. Outros, infelizmente, agora, as terão que fazer desigualdades, opções. deixe-me ainda falar sobre isto muito rapidamente. Logicamente que esta pandemia veio trazer à tona desigualdades que muitas vezes estavam mais escondidas. Embora o trabalho que as escolas têm feito, nomeadamente os diretores de turma e todos os professores, na sua relação com os alunos, nós temos
A escola é um espaço onde o aluno, muitas vezes, desabafa aquilo que, noutros contextos, não consegue fazer. O papel do diretor de turma ou da diretora de turma, dos professores, é aqui fundamental. Nós também temos no nosso agrupamento um serviço excepcional de psicologia e orientação. De acompanhamento, não é? E, portanto, os alunos sabem que, batendo à porta do diretor ou da diretora de turma, dos serviços de psicologia, da direção, e isto acontece com todos os agrupamentos, com todas as escolas não agrupadas, que encontram ali um ombro para desabafarem os seus problemas e que, na medida do possível e dentro das competências de cada um, serão dados os passos para tentar resolver. O nosso país é um país com desigualdades. Eu também não quero, com isto, que se pense, pronto, o nosso país tem desigualdades. Não há país nenhum que não as tenha. Não as tenha. Portanto, e muitas vezes as desigualdades em determinados países, até países ditos desenvolvidos, são tão profundas que eu às vezes tenho dificuldade em entender onde está o desenvolvimento desses países, ou de camadas da população desses países. Mas nós temos desigualdades, elas existirão sempre. O que temos de tentar é que elas não sejam desigualdades que condicionem o futuro dos nossos jovens, dos nossos alunos. E, portanto, temos de trabalhar no sentido sempre de os ajudar a ultrapassar as dificuldades, porque dificuldades nós vamos ter. Todos temos. Todos. Exatamente. Isto ainda dentro deste contexto de ajuda às escolas, o município também informou que fez a entrega de 400 computadores, ou cerca de 400 computadores, entre portáteis e tablets. Segundo apuramos, junto das escolas, as necessidades em unidades distribuídas pelo município foi cerca de 400, mas só, por exemplo, para dar uma ideia, na escola Dom Sancho I, as necessidades eram de 200 alunos, chegaram aos 200 alunos com necessidades, quer de internet, quer de computadores, tinham essa necessidade. Digamos que só esta escola aqui absorvia metade, 50% daquilo que foi fornecido pela Câmara. Como é que todas estas necessidades foram resolvidas? Tem conhecimento desta situação? Em termos dos diversos agrupamentos, portanto, o que aqui, nestas circunstâncias, acontece é que os agrupamentos de escolas, as direções dos agrupamentos, solicitaram a todos os professores, a todos os diretores de turma, uma relação de alunos com dificuldades em termos tecnológicos, ou de computador, ou de internet, ou de computador e internet. É evidente que depois há a cooperação e um trabalho, portanto, muito efetivo entre as direções das escolas, a autarquia e empresas ou entidades que, pelos mais diversos meios, entenderam poder contribuir com os meios necessários para alguns alunos. E, portanto, neste momento, e a partir daí, essa distribuição foi feita pelos alunos que apresentavam maiores carências, e é assim que tem de acontecer. É esta cooperação permanente entre as escolas, entre as autarquias e entre o tecido industrial, comercial, social do município para podermos contribuir para o melhor bem-estar dos alunos, das suas famílias e, no fundo, de toda a comunidade. Portanto, esta distribuição, com certeza que obedeceu a critérios, e eu não quero discutir porque não os conheço,
mas o critério base é a ausência de condições para poderem assistir e participar nas aulas e no ensino à distância. Quanto ao método forçado de ensino à distância, há professores que se queixam da falta de privacidade e do direito de ensinar o aluno, quando neste período o professor estava mais presente. Penso que agora estará apenas para esclarecer dúvidas. Digo eu, não sei se será este o método. Até porque agora temos a telescola. Mas há relatos de professores que dizem que não só não ter que expor o espaço onde vivem, não é? Também nestas teleconferências ou aulas de videoconferência, os pais, os próprios pais, os encarregados de educação intrometem-se na própria aula. Este tipo de atitude é permitida? Não, eu desconheço, confesso que comigo não acontece. Nenhum encarregado de educação, portanto, usou o momento da aula, em qualquer momento da aula, para entrar em contacto comigo. Os encarregados de educação e os alunos sabem, e os professores, que há mecanismos para o contacto dos diretores de turma, dos encarregados de educação, dos alunos, que não interfiram com as aulas. As aulas têm de ocorrer tal qual ocorreriam caso fossem presenciais. Na escola? Não? Exatamente. Nós não podemos ter... eu não concebo que um encarregado de educação entre na minha aula, neste ensino à distância, entre na minha aula, porque não o faria em termos de aulas presenciais. Isto é uma questão de respeito por todos. Entendo que até o próprio encarregado de educação, que eventualmente faça isso, porque eu desconheço, não está a ter respeito nem com ele próprio, na Exato. qualidade de encarregado de educação, o exemplo que está a dar, a não ser que haja previamente alguma facilitação por parte do professor para que isso aconteça, para que isso ocorra. Acho estranho, mas eu não tenho conhecimento factual de qualquer situação destas. Comigo, enquanto professora, não ocorreu e estou certa que não ocorrerá. Mas todos sabemos que há exemplos de pais que vão mesmo à escola, batem em professores, etc. E estas situações podem ocorrer. A sua doutora pode não ter conhecimentos, mas elas... Não, esses conhecimentos podem acontecer, eu tenho-os através da comunicação social, que são... Mas os agrupamentos aqui têm um papel preponderante no sentido de colocar regras, não é? Claro, é assim, nós estamos permanentemente, enquanto professores e enquanto diretores de turma, estamos permanentemente a receber orientações que a própria direção e o diretor nos veicula para que tudo ocorra da forma mais correta e mais eficaz possível. Portanto, se todos nós cumprirmos, professores, alunos, encarregados de educação, cumprirmos aquilo que são as diretrizes, que são divulgadas, que são acordadas, que são estabelecidas, nós não temos razão para, portanto, que essas anomalias, essas situações anómalas, se ocorrerem, possam ocorrer, quer dizer, não devem. Exato. Não devem, não é? Porque se as aulas forem presenciais, o encarregado de educação, se quiser falar com o professor, em princípio deverá ser com o diretor de turma e, posteriormente, se houver necessidade de um contacto com o professor, deve ser facilitado esse contacto. Também não entra na sala. Agora, há episódios, portanto, de situações dessas. Porque nós sabemos pela comunicação social. Que existe. Agora, isso nós sabemos que estão as desigualdades.
Nós sabemos que o país não é todo igual, as escolas não são todas iguais, as comunidades escolares e educativas não são todas iguais e, portanto, não podemos pensar que as regras vão ser apreendidas por todos exatamente de igual forma. Não serão. E agora surgiu aqui uma questão, porque há dias, eu ouvi um comentário de alguém que dizia que os cidadãos, por norma, e indo ao encontro destas intervenções por parte dos pais com os professores, e até aquilo que eu há pouco dava como exemplo de bater nos professores, um pai bater nos professores, que é um mau exemplo, mas, todavia, alguém dizia estes dias que, relativamente a essa questão, se um cidadão for a um tribunal bater num juiz ou num oficial de justiça, a lei vai puni-lo criminalmente e pode apanhar anos de prisão. Nas autoridades, desobediência, igual. Na escola não faz falta isto também é claro que o professor tem que ter regras, não pode bater por tudo e por nada. Não pode bater. Exatamente. Não é por tudo e por nada, não pode bater. Mas, porque depois há aqueles que defendem que depois fazem o que querem. Não acredito que isso aconteça, mas se houver respeito de parte a parte, aqui também era necessário haver alguma contenção para que não houvesse este tipo de atos. Fica mal ao pai, porque está a dar um mau exemplo ao filho, e bater num professor não é solução. Bem, mas eu não quero focar os problemas da educação e do ensino nesses episódios. São mesmo episódios, se me perguntarem, mas são episódios que se vão repetindo, e às vezes num número mais elevado. É completamente impensável que isso aconteça. Quer dizer, e é inaceitável que isso aconteça. Mas a verdade é que são situações que ocorrem e que têm de ser punidas. A lei existe, a lei permite a punição, elas têm de ser punidas, ponto. Isto é um aspecto. E todos os atos passíveis de punição devem ser punidos. Ponto final. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer. É porque às vezes nós somos tentados a ver as coisas de uma forma o inverso, que é a presença dos pais nas escolas. A ida dos pais às escolas e a presença dos pais no percurso escolar dos seus educandos e na colaboração com a escola é fundamental. Porque o tempo em que nós tínhamos os pais completamente afastados da escola, sem saber muitas vezes o que se passava com os seus educandos, não pode voltar. Nós temos de ter os pais presentes, os pais estão presentes nas suas estruturas, nas associações de pais, nos pais, portanto, que representam os encarregados de educação de cada turma. Há encarregados de educação que são representantes dos encarregados de educação da turma do seu educando. Há as associações de pais, há a Federação das Associações de Pais. É assim, é fundamental que todas estas organizações deem as mãos, porque o papel dos pais na escola é extremamente importante. E nós não podemos ter receio de os ter lá. E ninguém tem receio de os ter lá. Agora, há regras. E essas regras têm de ser cumpridas por todos os intervenientes, por todos os atores. Pelas direções, pelos professores, pelos encarregados de educação, pelos alunos, pelos funcionários. É neste respeito mútuo
que nós construímos uma escola cada vez mais eficaz, cada vez mais formadora, cada vez mais importante nas nossas vidas. Portanto, nós sem esta relação, a escola ficaria reduzida a uma parte. E nós queremos a escola no seu todo. E os encarregados de educação fazem parte desse todo. Exatamente. Fugindo agora um bocadinho, saindo um bocadinho do tema da educação e vamos mais para a questão política e também relativa à Covid-19. As medidas apresentadas pelo município foram as possíveis ou o Paulo Cunha poderia ir mais à frente, na sua opinião? Não quero avaliar neste momento aquilo que o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo Municipal tinham condições de fazer em cada momento. Espera-se, o que se espera de um município, de um Executivo Municipal, como de uma junta de freguesia, é que em cada momento façam tudo o que lhes for possível fazer para criar confiança nos cidadãos. Porque quando os cidadãos se veem despidos de uma parte da comunidade que tem uma importância tremenda, como são os órgãos executivos das autarquias locais, principalmente os órgãos executivos das autarquias locais, mas também os órgãos deliberativos, a desconfiança ou a não confiança tem tendência a aumentar. E aquilo que nós pretendemos é que cada município, cada junta de freguesia, cada Câmara Municipal faça o seu melhor em cada momento. Estou certa que se voltasse tudo atrás, provavelmente alguns ajustes seriam feitos. Dou, por exemplo, considero extremamente importante a ativação do Gabinete de Emergência Social. Parece-me, é uma opinião muito pessoal, que, sendo o problema da Covid-19 começou a ficar mais intenso nos finais de fevereiro, durante o mês de março, no dia 16 de março há o encerramento das aulas presenciais nas escolas e este gabinete é ativado no dia, se a memória não me atraiçou, a 26 de abril. Acho aqui um espaço de tempo muito grande. Eu sei que a logística disto tudo e a quantidade de intervenientes é muita, são muitos, porque abrange, no fundo, todas as atividades, todos os aspectos fundamentais da vida do município, mas parece-me que houve aqui gostaria de ter, eu própria gostaria, que a ativação deste gabinete, que eu considero fundamental, e li na página da autarquia que pretende continuar com este gabinete, acho muito bem, mas pela sua importância, mesmo depois da situação da Covid, da pandemia ter sido ultrapassada, mas parece-me, aos meus olhos, que houve ali um hiato de tempo demasiadamente grande para a sua ativação. Portanto, não sei neste momento se há razões ou se houve razões para só a 26 de abril, parece-me que foi a 26 de abril, ter sido ativada. Julgo que há possibilidade de algum ajustamento em termos. Doutora, e quanto às empresas, as medidas apresentadas vão ao encontro do que esperava? Ora bem, em termos de tecido empresarial, nós temos de ter consciência que o município de Famalicão tem uma diversidade empresarial imensa e tem níveis de empresa completamente díspares.
Nós temos empresas exportadoras, portanto, uma Continental, uma Leica, etc. E depois temos empresas micro, pequenas, médias empresas. E, portanto, o tipo de problemas suscitados por esta pandemia em cada uma em cada um deste tipo de empresas é substancialmente diferente. As grandes empresas, de uma forma geral, têm um pouco mais de capacidade de ultrapassarem alguns dos problemas. As empresas mais pequenas têm mais dificuldades. E o que eu entendo é que a Câmara Municipal deverá olhar para o tecido empresarial e para esta disparidade de empresas e para aquelas que têm, de certeza absoluta, muito mais dificuldades para darem um passo em frente agora com o início do desconfinamento, indo ao encontro dos seus problemas. Confesso que não vejo, mas pode ser ignorância minha, não vejo ainda medidas que me possam, portanto, chamar a atenção em termos de apoio ao tecido empresarial do município. Mas estou certa que, com as medidas adotadas até este momento pelo Governo e as medidas que possam ainda vir a ser pensadas e executadas pela Câmara Municipal, nós tentaremos, e tentar-se-á porque é fundamental, que as empresas possam dar um passo em frente e sair desta pandemia. Com problemas vão sair, como é óbvio, mas que esses problemas sejam, na medida do possível, o mais mitigados possível para podermos ter a dinâmica empresarial que caracteriza o nosso município. Exato. E estando agora também esta questão da pandemia, e até porque voltamos ao assunto, na questão política, os portugueses deram um exemplo de confinamento, de ajuda, também porque isto diz a todos, mas o facto de recuarmos, de sairmos do estado de emergência para o estado de calamidade, exige aqui ações de sensibilização. Estas ações de sensibilização, o Partido Socialista tem estado atento, e pelo menos já a nossa redação tem chegado notícias e também publicações do Partido Socialista, da Conselhia de Famalicão, nesse aspecto. A Câmara Municipal, na sua opinião, deveria seguir o exemplo através de publicidade institucional a difundir nos meios de comunicação social, não só orientando a comunidade das boas práticas, em contribuir para uma barreira à Covid-19 e, simultaneamente, ajudando a ultrapassar esta crise, porque a todos diz respeito e quanto mais rápido criarmos esta barreira, melhor. Claro. E a comunicação social pode ter aqui um papel preponderante. A comunicação social tem um papel fundamental, mas eu vou já a esse aspecto. Eu vou à parte inicial da pergunta e dizer que, de facto, me orgulho muito pelo trabalho pela dinâmica que tem sido imprimida pelo Partido Socialista em Famalicão, estando permanentemente numa postura construtiva a divulgar informações diversificadas em termos de prevenção dos contágios, em termos de confinamento, em termos de ajuda à comunidade famalicense e, portanto, eu não posso deixar de referir este aspecto que é fundamental. A dinâmica do Partido Socialista nesta matéria tem sido, a meu ver, exemplar. E também não posso deixar de referir aqui, portanto, o papel desempenhado pelo Presidente da Conselhia, o Eduardo Oliveira, que tem sido incansável, portanto, nessa dinâmica do Partido Socialista.
Relativamente às ações de sensibilização, eu considero-as fundamentais, porque, tal como eu disse no início, este é um período, a passagem do plano de emergência para o plano de calamidade. O que é que, e fundamentalmente, o início do plano de desconfinamento traz-nos alguma rebeldia em termos de confinamento. E esta é uma fase que é crucial. E então, a forma de nós podermos alertar a nossa comunidade famalicense para os riscos de voltarmos atrás é permanentemente alertar, informar, e esta informação tem de ser veiculada pelos diversos órgãos. Logicamente que nós temos hoje as redes sociais, mas deixe-me aqui fazer também um apelo à importância que tem a comunicação social local e regional, mas neste caso a local. E de uma forma particular a comunicação social escrita, mas não só. O município, tal como os organismos vivos da comunidade, devem, através desta comunicação social local, fazer os apelos, divulgar as informações e mesmo dar formação. Porque muitas vezes a informação e os alertas são uma forma de formar. De informar e de formar. A comunicação social local é, e eu penso isto há muito tempo, fundamental na nossa comunidade, como em todas as comunidades. É aquela comunicação social que está próxima dos cidadãos, é aquela comunicação social que diz, que escreve e que nos é capaz de colocar, a comparar e a estabelecer as diferenças entre propostas, entre metodologias que são divulgadas pelas diferentes forças políticas ou pelas diferentes instituições, seja o que for. E, portanto, eu entendo que valorizar a comunicação social local não só é do nosso interesse, mas é um dever que todos temos. A começar pelas autarquias locais. As autarquias locais devem valorizar a comunicação social local, seja escrita, seja através de meios digitais, para que chegue da forma mais correta a todos. Mas eu quero, e nós queremos, como cidadãos, uma comunicação social local livre, isenta, construtiva, que nos permita, com rigor, poder construir a nossa perspectiva. Aquilo que menos é aceitável é que as informações sejam veiculadas já deturpadas, já tendencialmente construídas, porque depois a nossa construção já vai estar viciada. Nós temos de ter uma comunicação social local, que eu considero-a mesmo o suporte do nosso Estado democrático. Ela tem de estar, de ser exemplar em termos de liberdade, em termos de rigor, em termos de exigência, em termos de verdade. É isso que se apela. Sabemos bem que a comunicação social local não vive abastada. É preciso que todas as instituições, do modo particular, os órgãos autárquicos,
saibam dosear as informações por todos os órgãos de comunicação social, para que nós possamos, com esse rigor, com essa verdade, construir as nossas opiniões. E, portanto, eu aqui também felicito a Comunicação Social Local de Famalicão, que tem conseguido chegar à comunidade famalicense. Mas também alerto, se me é permitido um alerta. Nós queremos que a comunicação social local seja cada vez mais rigorosa, cada vez mais construtiva, cada vez mais abrangente, para que nós possamos, com todo o rigor, volto a dizer, construir os nossos pensamentos, as nossas opiniões. E daqui do Famalicão Canal, com certeza que poderá levar essa garantia. Aliás, todos os partidos com assento parlamentar poderão contar com uma informação plural e certa de que não temos parcialidade. Optamos sempre pela imparcialidade, aliás, é a obrigação que nós temos. E, portanto, é isso que nos faz mover. Exatamente. Portanto, eu também concordo que, de facto, tem essa pluralidade, e é a pluralidade e o rigor e a exigência que devemos exigir a todos os órgãos de comunicação local, social local, aqui em Famalicão. E sabemos que também as nossas comunidades, até porque a comunidade famalicense prefere estes e procura muito esta informação, daí que tínhamos que ser isentos e dar a voz a todos os partidos com assento parlamentar, como também estruturas associativas e mesmo a comunidade, porque ela também tem voz e é preciso saber fazer chegar a sua voz. E nós estamos nesse meio, precisamente, entre as estruturas e as pessoas. Agora, relativamente a um assunto que também diz muito à comunidade famalicense, o futuro para a Vila Nova de Famalicão, e no futuro, que já vem do passado, que é a Loja do Cidadão, que muito tem sido falada. Depois de ultrapassar esta situação, é muito importante que as pessoas tenham um sítio onde possam resolver os seus assuntos. A Loja do Cidadão é para isso mesmo. Aliás, nós temos aqui em Famalicão condições deploráveis, por causa do Registro Civil, que é conhecido de toda a gente. Temos levado essa informação também. Acredita que Famalicão e Portugal, neste caso, uma primeira pergunta antes da Loja do Cidadão, pode ter um futuro na economia não tão cinzento quanto se antevê? Eu não gosto do cinzento, ou preto ou branco. Porque o cinzento é sempre aquela Fica no meio, aquela do ninho. E eu prefiro pensar positivo. É evidente que esta pandemia nos abalou. E nós vamos sentir durante algum tempo este abalo. E este abalo que se torna muito mais marcado para as comunidades, para os cidadãos com mais dificuldades. E, portanto, nós temos de ter consciência que não vamos sair disto exatamente como entramos. Agora temos de ter confiança. E eu confio naquilo que tem sido o percurso que está a ser feito pelo nosso governo. Eu acredito no esforço que as empresas estão a fazer e estão a fazer. Sabemos que, de forma diferente,
porque também são empresas diferentes, com problemas diferentes, mas o objetivo é todos remarmos no sentido de reconstruir o que foi entretanto destruído e podermos avançar um bocadinho mais. Nós somos naturalmente uma comunidade, estou a falar do país inteiro, insatisfeita, e ainda bem, porque essa insatisfação vai nos fazer dar passos em frente, e eu estou crente. É uma opinião que tenho vindo a construir, que provavelmente, mais cedo do que tarde, nós vamos conseguir atingir novamente o ritmo que tínhamos antes do que aconteceu, ou do início desta pandemia. Claro está que não vamos esperar tempos fáceis já a seguir, de muita ordem, mas eu estou convicta que, como os objetivos são comuns, como esta situação não ficou a dever-se a nenhum caso de má governação, de problemas internos do país, mas é um problema que afeta todo o mundo, todos os países, que nós vamos conseguir, e também quero aqui manifestar alguma esperança que a União Europeia consiga encontrar o rumo certo para não deixar que a desunião dos países ocorra, porque isso era acabar com a União Europeia, e nós não teríamos, estou convicta disso, como julgo que uma grande parte da população, não teríamos tido a capacidade que estamos a ter de ultrapassar e de enfrentar estas dificuldades se não estivéssemos integrados na União Europeia. É evidente que há, dentro da União Europeia, alguns países e algumas atitudes que, enfim, não nos agradam tanto, mas parece-me que o trabalho que está a ser feito, e que está a ser feito pelo nosso governo também, quer aqui, quer na sua influência na União Europeia, que vai permitir que nós retomemos, e é o que eu penso, mais cedo do que tarde, o caminho do desenvolvimento. E tentar depois reajustar todos os dados económicos, etc., que ficaram abalados com esta pandemia. Em síntese, um pensamento positivo vai levar-nos muito mais rápido. Tenho um pensamento positivo e tenho confiança. Exato. E todos os portugueses, se o tiverem também, vai ajudar em muito. Claro está. É evidente que nós temos desigualdades, é evidente que nós temos problemas que têm de ser enfrentados com rigor, com determinação, sem escamotear as coisas, mas parece-me que já estamos com um foco no futuro e é isso que nós temos de fazer. E para ter o foco no futuro, nós precisamos de pensar que o presente é o alicerce desse futuro. E, portanto, exatamente. E como famalicenses empreendedores que somos, com certeza que vamos conseguir dar a volta. Ultrapassar estas dificuldades. Exatamente. Muito se falou da loja do cidadão, de Famalicão, aliás, estruturas que estão para se centrarem neste espaço da loja do cidadão estão degradadas, têm feito perder a cabeça de muitos cidadãos que ali vão para, por exemplo, o registro civil, para tratar do cartão de cidadão e de outros assuntos. São serviços apinhados em que as pessoas têm que disponibilizar muitas horas. O município atribui a responsabilidade ao governo, que só não está resolvido
por ser um município de coligação PSD-CDS-PP. E ontem, por exemplo, esta quinta-feira, a Câmara diz que vai assinar com a Agência para a Modernização Administrativa, com a AMA, um novo protocolo de instalação da Loja do Cidadão, mas que diz que em nada altera a questão do financiamento da obra, que continua à espera da comparticipação do Governo. Eu já tive a oportunidade também de colocar algumas questões ao deputado Nuno Sá, que disse que há umas questões processuais que não foram devidamente instruídas no processo e que isso é que alterou. Há aqui uma troca de responsabilidades. O que é que me diz a esta questão? Esta história da Loja do Cidadão já tem muito tempo, não é? E numa fase inicial, estamos todos bem lembrados que o município, portanto, se pôs à margem de tudo isto. É evidente que nós queremos os melhores serviços públicos no nosso município, mas as acusações feitas pelo Sr. Presidente da Câmara não são razoáveis. E não são razoáveis porque, por essa ordem de ideias, o que se passa noutros municípios, também com coligação, ou só PSD, e onde têm sido instaladas lojas de cidadão e onde têm sido instalados serviços públicos, desmente que seja esse fator. Aliás, é uma razão muito pouco correta, digo eu, para alguém que tenha as rédeas do município. Nós não podemos usar, eu pessoalmente não faço, este tipo de acusações sem ter factos. E há um facto que é indesmentível. Outros municípios, liderados pela coligação ou pelo PSD, têm tido os seus serviços modernizados. Eu espero, e é isso que interessa, é neste momento olhar o futuro e dizer que num futuro próximo nós queremos, de facto, que o problema da Loja do Cidadão em Famalicão se resolva. Que não se ande a pular de uma localização para outra. Que se tenha a noção exata do que se quer para se dar o passo em frente. Porque a qualidade de vida dos cidadãos famalicenses também passa e muito pela qualidade dos serviços públicos existentes em Famalicão. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ver era uma cooperação grande entre o município e o governo, no sentido de resolver este problema e outros que ainda estão por resolver em Famalicão. E, portanto, esperemos que num futuro próximo possamos encontrar as soluções que vão ao encontro dos anseios de todos os famalicenses. Relativamente à questão das empresas que aqui estão a operar, como a Laica e a Continental, que reivindicam ali principalmente a Continental, até porque tem muitos caminhões que estão na estrada para fazer chegar aos pontos de exportação, para fazer escoar os seus produtos. A Nacional 14 também é um problema que ainda não está terminado. Falo-lhe da ponte sobre o Rio Ave, que carece de um estudo de impacto ambiental, e alguns famalicenses questionavam há tempos, e também já coloquei essa questão ao deputado Nuno Sá, relativamente a essa questão da ponte. Algumas observações por parte dos famalicenses que na questão do aeroporto do Montijo
houve rapidamente um parecer da APA, da Associação Portuguesa do Ambiente, relativamente a esse estudo de impacto ambiental. Uma ponte que, com a dimensão que tem aqui e pela importância que tem, em pouco tempo a APA poderia dar o seu parecer, ainda não é conhecido. Acha que, na sua opinião, acha que teremos esse desenlace, esse problema resolvido rapidamente, uma vez que também é muito importante para a economia famalicense? Eu julgo a história da Nacional 14 e da travessia do AVE entre a Trofa e o Ribeirão também já tem um histórico imenso. Longo. Não é? E nós sabemos bem qual foi o projeto inicial dessa obra. Um projeto que... Era uma variante. Era uma variante que, portanto, estava com dimensões e com uma estrutura que permitia, de facto, melhoramentos imensos. Sabemos bem que depois foi travada esse projeto inicial e, neste momento, isto avançando para não entrar nos pormenores, eu ir respondendo diretamente à pergunta, aquilo que todos pretendemos, efetivamente, é que o problema da ponte, mas não é só da ponte, porque o problema da ponte, de facto, é um problema, mas como é um problema, toda a zona da Trofa, do município da Trofa, e nós sabemos que o investimento na Nacional 14 e no alargamento da Nacional 14 está a decorrer, portanto, neste momento não lhe posso precisar se por algum motivo está parado, mas estava a decorrer. Agora é preciso que, e nós queremos também muito, e sendo eu de Lousado, quero de facto que o problema fique resolvido, porque nós temos uma quantidade de caminhões que diariamente servem a Continental, quer na entrega de matéria-prima, quer, portanto, na saída do produto final acabado, que são os pneus. São imensos caminhões de tiro, de grande volumetria, de grande peso, e nós queremos que rapidamente o problema seja resolvido. É assim, não lhe posso neste momento transmitir se é uma situação que fique resolvida num curto espaço de tempo, mas estou certa que terá solução, porque tem de ter. Nós ainda há poucos dias, por outros motivos, o Sr. Primeiro-Ministro esteve na Continental, numa visita, e eu não estive presente, mas estou quase a adivinhar que o assunto terá sido abordado, como tem sido um assunto abordado de há muito tempo a esta parte. Queria muito e quero muito que o problema fique resolvido. Estou certa que há empenho do Governo para a resolução deste problema. E o Partido Socialista da Conselhia de Famalicão também, uma vez que agora com esta nova equipa, também vai dar importância e também destaque ou olhar para estes problemas que estão por resolver com mais empenho? Claro que sim. Aliás, o foco do Partido Socialista em Famalicão é tentar que a qualidade de vida dos famalicenses, que passa pela Loja do Cidadão, pela Ponte da Lagoncinha, por outros serviços... Não, pela ponte sobre o AVE. Sobre o AVE, desculpe. A ponte sobre o AVE, outros serviços do município sejam melhorados para responder ao bem-estar dos famalicenses. Quanto maior for o nosso bem-estar e melhor for o nosso bem-estar, melhor estará Famalicão e, portanto, mais atratividade Famalicão terá. Também no sentido de podermos mitigar as desigualdades que também existem no município de Famalicão. Exato. Porque não é um município diferente de todos os outros.
Exato. Como presidente da Assembleia do Geral do Partido Socialista, da Conselhia de Famalicão, a Conselhia atual do partido vai mexer como oposição no Conselho? Eu sou presidente da Assembleia Geral da secção de Famalicão. do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão. A ligação com a Conselhia é permanente. Nós estamos focados, todos, em fazer uma oposição construtiva. E, portanto, o que é uma oposição construtiva? É apresentarmos as nossas propostas e defendermos essas propostas. Eu entendo que não é positivo dizer não porque não. Nós não poderemos criticar este investimento ou aquele investimento sem dizermos: eu critico esta obra ou aquela, ou este investimento aqui ou aquele, porque sim. Nós temos de dizer: eu critico, porque no meu projeto político eu valorizo isto e aquilo. Eu preferia que fosse feito isto ou aquilo. Isto é fazer política séria. Dizer que não, porque não, não chega. E também apresentarmos propostas e ouvirmos do lado de lá que a desvalorização ou que não interessa ou que não são tidas em conta, também não é uma forma construtiva de lidar com a oposição. Portanto, aqui o respeito mútuo e o respeito político mútuo tem de ser permanente. E aí é que está, portanto, o âmago da democracia. É nós podermos, sejamos poder ou oposição, apresentarmos os nossos pontos de vista, darmos contributos. Porque quando nós damos um contributo político, nós não estamos a dar um contributo político pessoal. O nosso contributo é sempre focado no bem-estar dos famalicenses. E, portanto, é isso que eu defendo. E estou certa, pela forma como tudo tem decorrido até este momento, embora o debate político, como nós gostamos de fazer em termos presenciais, esteja limitado por este confinamento, mas é isto que nós temos de fazer. É apresentar construtivamente as nossas propostas e, quando tivermos de aceitar, nós não podemos ter prurido de aceitar uma proposta que venha do poder que está instalado. Se essa proposta for condizente com aquilo que nós pensamos, nós temos de a apoiar. Mas também temos de ter o direito de dizer não concordo, porque o meu projeto é outro. A minha proposta é outra. E há que apresentar os argumentos. É assim que temos de estar na política, com seriedade. E isto não significa estarmos uns contra os outros. Significa estarmos a trabalhar todos para o mesmo fim. Porque é essa a virtude da política. É o bem-estar de todos. Também, como é que vê o investimento em Famalicão pelo atual Executivo? É assim, eu não queria estar neste momento a fazer um historial do investimento do Executivo, porque, para sermos rigorosos, esse investimento não pode ser focado num único ano, tem de ser uma avaliação no tempo, porque é assim que deve ser, no mandato, e o tempo normalmente é o mandato. Eu vou manifestar a minha opinião, que é aquela que eu vou colhendo no dia-a-dia, em conversas que se têm. E os cidadãos famalicenses, muitos deles, dizem que não veem investimento. Eu admito que haja investimento que não se vê. Há outro que se tem de ver. E aquilo que se espera é que se veja investimento
e apenas um à parte é que não se veja investimento só nos anos eleitorais. Nós temos de fazer uma programação permanente do investimento, porque isso é ser sério. Isso é transmitir aos famalicenses a seriedade no exercício político. Porque quando nós deixamos de fazer o investimento A, B, C ou D neste ano e no outro, para juntarmos o bolo todo e o fazermos só no ano eleitoral, isso é defraudar as expectativas dos cidadãos que são eleitores. E é isso que não se pretende. E se nós pudermos ir corrigindo esta postura, ganharemos todos. Porque o que ficará em debate serão as opções e não as estratégias. Exatamente. Quero aproveitar para dirigir umas palavras aos famalicenses. Claro que sim. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os famalicenses. Estamos todos no mesmo barco. Um barco que nos exige uma participação cívica permanente. Nós não podemos deixar que as nossas decisões fiquem à mercê de ninguém. Temos de ser nós a decidir. E para podermos decidir bem, nós temos de estar informados, nós temos de participar. E neste período de confinamento, que ainda estamos, quero dar um abraço fraterno a todos os famalicenses pela forma exemplar com que assumiram este período difícil e estão a assumir este período difícil e pedir também que todos em conjunto tenhamos esperança e confiemos no nosso futuro. Nós vamos conseguir fazer crescer Famalicão, fazer melhorar Famalicão, vamos conseguir ter melhor qualidade de vida com a participação de todos empenhados em cada uma das suas atividades, em cada uma das suas comunidades, desde a comunidade escolar à comunidade familiar, desde o nosso local de trabalho aos nossos espaços de lazer, ao convívio de amigos, porque vai voltar, estes convívios vão voltar, mas nós sairemos desta situação, estou certa, com mais responsabilidade e com um foco imenso no bem-estar de todos os famalicenses. E todos nós só podemos ultrapassar esta situação e rumar ao desenvolvimento se dermos as mãos. Sozinhos, cada um por si, não vai conseguir. E, portanto, este abraço fraterno a todos e confiamos no futuro, um futuro de desenvolvimento que vamos continuar a ter. Doutora Maria Augusta, muito obrigado, agradeço. Teríamos muito mais para falar, com certeza, mas o tempo já vai longo. Foi um gosto tê-la connosco, deste Janela Aberta. Não sei se posso apenas dizer-vos, a título final mesmo, que vocês foram muito felizes com o nome desta rubrica, Janela Aberta. Eu vou dizer-vos o que é que, em duas palavras, o que é que me transmite. Liberdade. A primeira palavra é liberdade e futuro. E, portanto, é com liberdade e a pensar no futuro que nós encerramos. Muito obrigado por essa observação, agradeço. Foi um gosto enorme termos Maria Augusta Santos, um membro do Partido Socialista, aqui como membro ativo do Partido Socialista, mas também como professora, que nos deixa uma mensagem muito importante. Esta pandemia, falou aqui sobre a pandemia da Covid-19, que é importante que todos tenhamos um papel a desempenhar nesta barreira contra a Covid. Também deixou como membro político que é ativo, que está, algumas certezas de que os assuntos que estão para
resolver em Vila Nova de Famalicão também irá trabalhar juntamente com os seus colegas da Conselhia e estará atenta para trazer também mais e melhor serviço ao Conselho de Vila Nova de Famalicão com o seu partido e é nesta conversa que trazemos aqui pessoas, quer da esfera política, económica e de outras áreas, que o Janela Aberta traz e, como disse a doutora Maria Augusta, que vê nesta rubrica liberdade e também o futuro, exatamente, era isso que me estava a faltar. É precisamente com esta liberdade e com este futuro que queremos chegar aos famalicenses e levar até vocês para que possam também beber um pouco daquilo que todos, quer os políticos, quer os agentes económicos, toda a sociedade possa estar imbuída num projeto só. É isso que vamos continuar a fazer o nosso trabalho em Famalicão Canal. Siga-nos em meu canal 709 708, pode também ver esta entrevista no meu canal, nas redes sociais, no Facebook, em Famalicão Canal e também famalicãocanal.pt. Até à próxima com mais um convidado. Tufama, solidamente consigo. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à recalstagem famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Tech Pellets. Pellets, boa energia para o mundo. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. É tempo de ficar em casa. Há quem esteja a trabalhar para garantir os serviços mínimos. Por tudo isso, o Dom Brasas está aberto com o serviço takeaway, das 11 às 14 e das 18 às 21. Agora com um novo serviço disponível. A sua refeição entregue em casa ou no local de trabalho. Dom Brasas. Estamos juntos em todos os momentos. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Acelm, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelm.pt. Acelm, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. A criatividade inspira-nos. A paixão desperta os sentidos. A música cria proximidade. A determinação atribui competência. O conhecimento, oportunidade. O profissionalismo
sobressai no palco e nas luzes. Arte Educa. Com a música, construímos pessoas. Didaxis. Tradição e modernidade. Agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projetos de referência, inovação digital, ensino bilingue integrado com o Integrate English. Peça mais informações junto da escola. O restaurante O Toneco tem disponível o serviço Takeaway. Picanha, posta a toneco, bacalhau, frango na brasa, entre muitas outras especialidades. Faça a sua encomenda através do telefone 252 932 022. Restaurante O Toneco, sempre perto para o servir.